Então, eu gostaria de falar algo sobre ele, e eu achei por bem que você pudesse conhecer alguma coisa da vida dele, e uma das mensagens que ele passou para a igreja em Éfeso. Para a igreja não, foi para os líderes da igreja. Então eu pensei comigo, o que eu poderia passar para vocês? E para você poder acompanhar bem. Então vamos pensar justamente na cronologia da vida dele, desde Atos, capítulo 19, até capítulo 28. Porém, eu não vou pregar tudo isso aí. Estou querendo dar para você um pano de fundo, para você poder encaixar justamente o que eu desejo falar para vocês hoje. Então, primeiramente, você percebe que ele, no capítulo 19, ele fundou a igreja em Éfeso. E nós entendemos que na segunda parte da terceira viagem, ele quis voltar para lá. Mas ele resolveu não voltar na terra lá. E justamente isso que eu vou falar mais tarde sobre esse assunto. Atos capítulo 21, ele estava no caminho para Jerusalém. Ele sabia que ele teria problemas lá. Mas mesmo assim, ele foi obedecendo a Deus. E como foi no caso de Nancy e eu, nós havíamos saído daqui depois de 5 anos, fomos em nossa igreja lá nos Estados Unidos, o nosso relatório não foi muito bom. Porque parece que a gente não fez nada. Inclusive eu fiquei tão desanimado, mas Deus me motivou novamente, através da palavra dele, e um senhor lá, que ele naquele tempo tinha a idade que eu tenho hoje. E sabe o que ele falou para mim? Ele falou assim, Pastor Bill, não é questão de sucesso, a questão de fidelidade. Deus vai mediar a sua vida, a minha vida, não pelo nosso sucesso, mas pela nossa fidelidade. Então aquilo me animou, porque eu fui fiel a Deus, Nancy foi fiel a Deus. Nós estamos orando a Deus. Agora, no capítulo 22, Paulo, ele faz a sua defesa, a defesa de Paulo no capítulo 22. No capítulo 23, ele está perante o Sinédrio. E aquele tempo não foi bom para ele. Ele não foi bem aceito. E depois nós entendemos que ele havia escrito durante aquele tempo a carta aos Romanos e aos Coríntios, a primeira parte, e depois a segunda parte e a carta aos Gálatas. Então, ele escreveu essas cartas durante essa parte da viagem dele, sabendo que ele está chegando ao fim do ministério dele. Agora, para dar mais compreensão sobre aquilo que eu quero abordar hoje, no capítulo 24, ele está perante Félix. No capítulo Atos, capítulo 25, Paulo perante Festo. E tudo isso aí não foi algo agradável para ele. Mas ele foi fiel. Ele foi firme no propósito de Deus. Então, ele foi diante, ou seja, perante Agripa. E depois, uma viagem para Roma. E no capítulo 28, então, a chegada em Roma e onde ele, enfim, morreu. Agora, o que eu quero abordar aqui é justamente o fato que durante aquele tempo, ele também havia escrito mais algumas cartas. Isso foi enquanto ele estava em Roma. Então, ele escreveu a carta de Colossenses, e depois Filemão, e depois Efésios, e Filipenses, e também Timóteo, Tito, Hebreus. Agora, tem uma briga aí, alguns dizem que ele não escreveu, a gente não sabe. Mas pelo jeito que foi escrito aquele livro, nós pensamos, possivelmente, foi esse livro que ele escreveu. Agora, o que eu quero frisar, Atos capítulo 20, a segunda parte, que é a segunda parte da terceira viagem dele. Isso que nós vamos abordar. Agora, eu coloquei aqui um título da mensagem hoje, a despedida de Paulo em Melito. E também
a despedida de Pastor Bill e Nancy. Agora, o que eu quero abordar é o seguinte, veja bem comigo. Em Melito, Paulo tinha convocado os líderes, os presbíteros da igreja em Éfeso para encontrar-se com ele. Então, na verdade, para você ter uma ideia, a distância, foi mais ou menos, você está vendo no mapa, que era 48 quilômetros. Naquele tempo, levava 3 dias de viagem para os presbíteros chegar ali onde Paulo estava. Então, o que aconteceu? Veja, baseado na palavra dele. De Melito, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. Agora, eles obedeceram. Eles queriam ter contato com ele. Agora, percebe comigo o seguinte. O discurso de Paulo para os presbíteros de Éfeso. Agora, nós vamos falar algo da nossa vida aqui em Campinas. E percebe que eu coloquei para nós pensarmos assim, o discurso de Bill e Nancy para IBNA. Agora, você percebe que eu havia colocado aqui, grifado o nome da minha esposa. Eu quero convidar ela agora para ela chegar aqui ao meu lado. E ela vai falar uma porção de coisas para os irmãos, daquilo que tem a ver com a nossa vida durante o nosso tempo aqui em Campinas. Por favor, Nancy. Eu vou pegar o microfone. Primeiro eu quero... Opa! Tá vivo, viu? Eu quero primeiro só olhar para vocês. Que é uma delícia para mim, vendo o Lucas e a Márcia, que estão nos hospedando e olhando para as pessoas como Piti, que ficou como filho para nós, neste tempo, para Silvia e Luciano, amigos de muito tempo. Então, os velhos amigos são uma bênção enorme. Mas eu quero dizer para vocês que eu não conheço, que eu estou disposta a amar vocês também, porque vocês são irmãos em Cristo e fazem parte desta igreja muito querida para mim, tá? E eu quero compartilhar um versículo. Cadê o versículo? Estou lendo em Mateus 19, o que é? 19, 29. Eu preciso de óculos, mas eu não quero usar, então... Às vezes, a letra é pequena, né? Mas diz assim, em Mateus 19, 29. E todos os que tiveram deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Agora, a vida eterna, graças a Deus, já é garantida para mim, porque eu tenho Jesus como meu Salvador. Mas veja a promessa dele. Eu deixo a minha terra, minha família, muitos amigos, e sabe, até crentes nos desanimaram. Pense bem, Nancy e Bill. Será bom ir lá. E pode ser que é bom para você viajar assim. Vai para um país de terceiro mundo. Agora, isso faz muitos anos atrás. O Brasil não é mais. Tem partes que ainda é terceiro mundo. Mas aqui em São Paulo, Campinas, é primeiro mundo. Mas naquela época parecia o fim do mundo. E fomos para Manaus. E até o cara que vendeu as passagens para nós e arrumou os papéis falou, não vai para Amazonas, não vai lá. Vai para São Paulo, porque Amazonas é o fim do mundo, né? Mas era para lá que Deus nos levou. E durante o nosso tempo no Brasil, Deus cumpriu este versículo. Nós deixamos muita coisa para trás, mas Ele nos deu muitos irmãos na fé, muitos prazeres. Ele colocou em nosso coração um amor enorme pelo país do Brasil. E nós amamos o Brasil, é nossa segunda terra, né? Então, eu quero agradecer a sua presença aqui hoje
Eu quero dizer muito obrigada por ser meus irmãos em Cristo e colegas aqui neste serviço, nesta igreja. Muito obrigada. Fala alguma coisa dos nossos filhos que estão fazendo. Oh, nós temos 3 filhos. Nós moramos no estado de Indiana. A nossa filha, a Cíntia, mora na nossa cidade. E nós temos netos e bisnetos, e eu não sei que vem atrás de bisneto, mas temos alguns deles também. E a nossa filha mora na nossa cidade com alguns filhos dela. Nosso filho maior, o Bill Jr., ele mora em Califórnia, ele é caminhoneiro com a sua esposa. Os dois dirigem. Ela é curta, eles tiveram que arrumar um caminhão especial para ela, porque o pé dela não chegava nos pedais. Eu achei isso interessante e engraçado, né? E nós temos um outro filho que mora no Texas, ele é policial há 30 anos, está quase para sair de lá, né? Porque de policial você não sai de idade, sai de anos de serviço. E eu louvo a Deus que todos os meus filhos conhecem Cristo e servem a Cristo nas suas vidas. E é só isso. Fala sobre algo que você está fazendo nos Estados Unidos ao meu lado. O que você faz? Eu sou dona de casa, aposentada. Uma coisa que eu faço para ele gosta muito de viajar, eu não, eu sou muito caseira. Então, eu deixo ele livre para fazer suas viagens, ministérios que Deus abre para ele. Mas eu gosto de ficar em casa com minha cachorrinha, que é bonitinha. Se você quer ver ela, você vem para mim depois e eu te mostro. Ok. Tá bom? Tá ótimo. Muito bem. Obrigada. É uma gracinha, né? 66 anos casados. 4 filhos, 9 netos, 15 bisnetos, e logo mais chega trineto. Já pensou? Uma bênção, viu? E a maioria conhecem Deus. Nós estamos orando por aqueles que não conhecem ainda Deus. Tem alguns que são bem novos, e tem 2 que é um pouco rebelde. Então, nós estamos orando a favor dos nossos netos e bisnetos. Então, Deus tem nos dado uma boa vida. E todo dia, quando eu levanto, mais um dia que eu possa servir a Deus. Aposentado eu não sou. Essa viagem faz 115 viagens desde que me aposentei do Brasil. 115. 1.409.000 milhas com American Airlines. E a minha esposa, durante 18 anos, se você colocar todas as viagens, ela ficou sozinha 3 anos. Porque cada viagem, normalmente, 10 a 14 dias. Então, Deus tem dado para nós a saúde, tudo que a gente precisa para viajar e para realizar ministério. Sem ela, eu não poderia fazer o que eu faço. Porque se ela tivesse de colocar uma barreira, qualquer coisa, eu não faria o que eu estou fazendo hoje. Sem a ajuda dela, não que a questão de permissão, a questão que ela abraça o mesmo ministério que nós estamos realizando pelo mundo. E só para deixar vocês cientes, quando estive em Lisboa, em junho, eu encontrei com um casal lá, brasileiros, que foram meus alunos há 35 anos passados, em Recife, onde eu havia ministrado autoconfrontação. E esse casal nem era casado, nem namorados, só alunos lá.
Então, depois de 35 anos, eu estava lá em Lisboa, em junho, e esse casal percebeu que a gente estaria lá. Então, eles queriam chegar lá para rever a gente. Nessa altura, já casados, 2 filhas adultas. E quando chegaram lá, eu descobri que uma filha adulta deles casou com um crente de Sérvia. E depois ele assistiu uma aula nossa. Ele me convidou para dar curso lá em Sérvia. E a minha resposta para ele foi o seguinte: eu tenho 83 anos de idade, eu não viajar mais no ano que vem. Esse ano estou terminando. Ele chorou. Eu deveria ter falado para ele, deixa eu orar sobre esse assunto, mas eu já havia feito uma decisão, nós havíamos falado, Nancy e eu, que não ia viajar mais. Concordamos. Mas quando nós chegamos em casa, conversei com a Nancy, ela concordou do jeito que Deus colocou a minha pessoa com eles, foi algo soberano. Então, se Deus permitir, eu irei para lá no ano que vem, em abril. Então, só para você entender que Deus ainda tem algo para nós realizarmos. Enquanto nós estamos nos Estados Unidos, o Zoom tem me ajudado bastante. Eu dou aconselhamento bíblico no Zoom, eu dou aula no Zoom, e também eu faço discipulado no Zoom. Mas sendo que ainda eu gosto de ir para a padaria, nós temos uma padaria perto da nossa casa. Eu vou lá 3 dias por semana, um discipulado e aconselhamento bíblico. E, além disso, eu estou dando um dia agora para a nossa igreja lá nos Estados Unidos, de aconselhamento bíblico e treinamento. Em nossa igreja, que fica lá, inclusive o Luciano e a Silvia aí haviam ido lá na nossa igreja há alguns anos passados. E, além disso, tem mais 4 igrejas pequenas, de 80 pessoas, mais entre 50 e 80 pessoas cada essas 4 igrejas, onde eu estou treinando agora líderes dessas igrejas. Então, tem sido para nós algo muito importante de realizar o que Deus tem colocado para nós. O fato que a gente não está aqui no Brasil mais, isso não quer dizer que o ministério caiu. Deus continua facilitando a nossa vida da parte financeira, tanto como a parte de saúde que a gente precisa para viajar. Então, vamos dar uma continuidade da nossa mensagem hoje. O discurso para os presbíteros de Éfeso. O que me impressionou foi essa palavra, exemplo. Eu faço essa pergunta para você hoje, primeiramente para os líderes, para mim mesmo e para os demais. Que tipo de exemplo você tem sido para as pessoas ao seu redor? Se eu pudesse chegar na sua casa, só assistindo a sua vida, será que eu poderia ver o exemplo de Jesus na sua vida? Não que nós somos pessoas perfeitas, mas nós devemos ser pessoas constantes. Isso significa que a gente peca, mas a gente arrepende. E quando você arrepende, você volta novamente de onde você caiu, você levanta e continua. E você percebe que o crente tem que ser constante. O que eu aprendi de Paulo, que ele era o grande exemplo. De tal maneira que ele podia dizer para as pessoas, imita a mim, como eu estou imitando Cristo. Então, na primeira parte que eu vejo aqui nesse trecho bíblico, começando com o verso 18, o exemplo de serviço dele. As experiências pessoais, assim como o serviço humilde, as lágrimas e o ser provado. Então, você percebe como ele é o nosso exemplo até no dia de hoje. Agora, não resta dúvida que Jesus é nosso modelo, porque ele é perfeito. Mas Paulo foi exemplo do modelo, mas ele não era modelo, mas ele foi o que? Exemplo do modelo, porque Paulo também não era perfeito.
E você também não é, nem sou eu. Mas nós devemos ser exemplos para os demais ao nosso redor. Agora, a mensagem não é tanto de uma exortação que ele deu, mas veja como foi. Mas antes, a apresentação de um grande exemplo de serviço pastoral. Ele foi um exemplo para os líderes na igreja lá em Éfeso. Então, eu penso comigo, vocês me conhecem, a maioria aqui talvez não me conhece bem, mas tem um grupo aqui que me conhece mesmo. Eu não fui uma pessoa perfeita aqui. Mas eu podia dizer para todos aqui, imita a mim. Não porque eu sou perfeito, mas constante. E eu vejo nessa igreja hoje homens, mulheres, irmãs, irmãos, que estão sendo grande exemplo, como Paulo também foi. Então, antes a apresentação de um grande exemplo de serviço pastoral. Agora, nós temos uma base para isso aí. E quando chegaram, Paulo lhes disse, vocês sabem como me conduzir entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia. Ele foi grande exemplo. O comportamento dele, desde que ele entrou lá, um comportamento que ele podia dizer para eles, imita a mim como estou imitando a Cristo. Inclusive, Jesus havia colocado isso para nós. Uma árvore boa não produz frutos ruins. Mas, veja bem, é uma árvore ruim, não produz frutos bons. Uma árvore é identificada por seus frutos. Então, Paulo foi um grande exemplo, manifestando o fruto do Espírito Santo na sua vida. O amor, a alegria, a paz, a humildade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso foi exemplo dele, diante das pessoas daquela igreja. Agora, no Atos capítulo 20, verso 19, ele fala, servindo o Senhor com toda humildade, com lágrimas, mas notem comigo, com as provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Então, no início desse capítulo, ele fala, quando estava para embarcar rumo à Síria, houve uma conspiração por parte dos judeus contra ele, contra a pessoa dele. Então, ele decidiu voltar pela Macedônia. Então, ele não somente foi grande exemplo para eles, mas onde ele andava, apesar das dificuldades, apesar de sofrimentos, apesar das coisas que estavam acontecendo em volta dele, ele foi grande exemplo para os líderes da igreja, tanto como para a igreja em si. Agora, voltando, o ministério diversificado é destacado, pois nada que fosse aproveitoso lhes foi negado. Tudo que era para o proveito deles, ele falou, veja comigo, seja no ensino, pregação pública e casa em casa. Então, nós estamos vendo ele realizando o ministério, publicamente ensinando a palavra de Deus. Onde ele andava, ele pregava, ensinava. E, além disso, ele destaca casa em casa. Me lembro quando nós participamos nessa igreja no início, nós tivemos diversos grupos. Então, você percebe que o grupo em casa, tanto como o grupo maior, quanto também um a um, todos são importantes. Nós devemos ter ministério um a um, ministério em grupos menores e ministério em grupo maior. E, além disso, o ministério em público. Então, Paulo foi grande exemplo para nós, como ele havia utilizado a palavra de Deus. Certa vez eu estava viajando de São Paulo para Manaus. Isso foi em setembro passado. E eu entrei no avião e tinha um jovem ao meu lado
E para mim, ele era americano. Mas eu não conversei com ele não conversou comigo, mas eu fiquei olhando nele. O jeito de ele andar, o jeito que ele se vestiu, eu pensei, ele é americano, mas ele não abriu a boca, nada. Inclusive, ele ficou com um livro aí, e não tinha como eu conversar com ele, porque eu percebi que ele não queria conversar. E logo veio a menina que está servindo bebidas. Então, ela perguntou a ele o que ele queria beber. E quando ele falou Coke, em vez de Coca, então eu pensei, bem, então eu avaliei certo, ele é americano, porque ele falou Coke. Além disso, ele não entendeu quando ela pediu o que ele queria, eu tinha que fazer isso para ele, né? Então, logo depois, eu estava olhando para ele, agora pensei, agora eu vou conversar com ele. Aí eu olhei para ele, eu perguntei, você é militar? Mas como você sabia que sou militar? Porque você está lendo um livro sobre a história de guerras no passado. Ninguém faz isso aí. Quem vai fazer isso aí? E além disso, em vez de utilizar o relógio de 12 horas, ele usava de 24 horas. Estados Unidos é 12 horas, não 24. Só militar lá nos Estados Unidos, 24 horas. Daí, eu fiz uma pergunta a ele. Você já estudou sobre os soldados romanos? Meu predileto. Aí eu comecei, Efésios capítulo 6. Então, você percebe como você tem que utilizar, bem no público, mesmo no avião, onde você estiver, é para você abrir a sua boca. Para você utilizar, mas antes de falar, você precisa estudar o ambiente e as pessoas, para você não seja uma ofensa. Agora, se a palavra de Deus é uma ofensa, coisa boa, mas você não deve ser uma ofensa. Então, veja Atos capítulo 20, verso 20. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também casa em casa, que nós já havíamos abordado. Agora, ele continua dizendo o seguinte, testemunhando tanto a judeus como a gregos, arrependimento para com Deus e também a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, só para você lembrar, tem duas doutrinas aqui, arrependimento e fé. Sem arrependimento, ninguém converte. Sem fé, ninguém converte. Então, tem duas doutrinas aqui embutidas numa palavra, crer. Agora você pensa, mas por que você está falando a palavra crer? Porque não aparece aqui nesse trecho. Tem muita gente hoje que fala, eu creio em Deus, mas não sabem o que significa a palavra crer. Inclusive, no livro de João, ele nem usa a palavra arrependimento nenhuma vez sequer. Então, como a pessoa, obrigado, como a pessoa pode converter se não tem a palavra arrependimento? Mas enquanto ele falava, utilizando a palavra crer tem duas doutrinas embutidas. Então, a primeira doutrina que é arrependimento genuíno, é uma mudança de mente, voltando-se da ênfase em agradar a si mesmo, para a ênfase em agradar a Deus, seguida de uma mudança bíblica correspondente. Isto é arrependimento genuíno. Agora, além disso, ele fala sobre fé. Fé salvífica não é uma simples crença em fatos corretos. A fé bíblica resulta em ação de acordo com a palavra de Deus para glorificar ao Senhor. Paulo, por sua vez, foi exemplo dessas duas doutrinas. Ele tinha fé salvífica. Ele arrependeu-se do seu pecado. Ele foi grande exemplo para a igreja em Éfeso. Agora, a segunda parte aqui, seu rumo futuro. Agora, veja, a viagem para Jerusalém. Ele já está pensando agora
a viagem, porque o motivo de ele não ir em Éfeso, porque ele já tinha na cabeça dele que ele queria estar lá em Roma, aliás, em Jerusalém. Ele já havia preparado para estar lá. Então, ele chamou os presbíteros. Agora, veja, a viagem para Jerusalém, alguns versículos aqui que nos ajudam. E agora, impelido pelo Espírito, que significa o quê? Obedecendo ao Espírito Santo. Ele estava obedecendo ao Espírito Santo. Ele falou, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer. Exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Agora eu faço essa pergunta para nós hoje. Se você estiver planejando uma viagem para a Inglaterra, vamos dizer, e você sabe que quando você chega lá, que você vai ficar na cadeia lá. E além disso, você vai sofrer lá. Vai viajar. Ele viajou. Ele foi exemplo. Há momentos que Deus pede algo de nós que a gente não quer fazer. Mas obedecendo a pessoa de Deus, vendo o exemplo de Paulo, nos motiva para que nós possamos fazer igual a ele. Então, lá, no capítulo 23, Paulo, perante o Sinédrio, ele recebeu justamente alguém bateu na cara dele. Foi mandado fazer isso aí. Não vou falar muito sobre isso aí, só para vocês saberem o que aconteceu. Depois ele ficou diante de Félix. E depois, no capítulo seguinte, ele ficou perante Festo. E, além disso, veja comigo que ele ficou em frente de Agripa. E ele havia dito para ele, assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Agora, quando ele fala que ele é um exemplo, a mim também, a nossa pergunta para nós hoje, você tem sido uma pessoa que obedece à visão que Deus havia lhe dado? Porque cada um aqui que é convertido, Deus havia lhe dado uma visão. Uma visão que Ele deseja que você esteja realizando na sua própria vida. Então, Nancy e eu, nosso desejo, todo dia, seguir o exemplo dele. Por isso eu queria colocar o nome dele aqui em nosso meio. Mas ele não era modelo. Ele imitava o modelo que é perfeito, Jesus. Mas ele mesmo foi exemplar da pessoa de Jesus. Perfeito ele não era. Perfeito nós não somos. Mas a grande pergunta para nós hoje, será que você poderia dizer assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial? Muita coisa. Ele foi exemplar. Agora vamos abordar mais algo. No capítulo 27, a viagem dele para Roma. Agora, viagem dos Estados Unidos para cá, às vezes a gente queixa. Leva 24 horas para eu chegar aqui no Brasil e o voo é um voo de 10 horas, outro voo de 2 horas. O restante do tempo você fica no aeroporto. E para dizer para você, ficar no aeroporto 2 horas não é tão ruim. Mas quando você fica 6, 7, 8 horas no aeroporto, mesmo que no VIP, você fica enjoado. Deu para entender? Agora imagina a viagem dele. O que custou ele para viajar daquele jeito. Agora, outra aqui também, quando ele chegou em Roma, ele foi julgado. Então, ele foi julgado de uma forma horrível. Mas, ao mesmo tempo, ele foi exemplar. Então, você percebe por que eu estou dizendo para você hoje que ele motiva, ele me motiva. Porque ele não tinha naquele tempo que a gente tem hoje. Nós temos uma facilidade hoje que ele não tinha. Então, eu quero, com a minha vida, o que resta para a gente, eu quero continuar imitando a pessoa de Paulo, que é o exemplo do modelo que é Jesus.
Agora, veja ainda, o ministério é definido como testemunhar do Evangelho da graça de Deus. E não somente isto, mas identificado com a proclamação do reino. Então, vamos pegar uma base sobre isso aí. No verso 24, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira. Irmãos, isso que eu estou querendo cumprir na minha vida. Eu quero chegar à conclusão que a minha vida não é preciosa. A minha vida é útil. A minha vida não tem valor, mas a minha vida tem utilidade. Na mão de Deus, Deus procura ninguém para ser alguém. Para você ser alguém diante de Deus, você tem que chegar a ser ninguém primeiro. Uma vez que você encara que você é ninguém, você pode ser alguém com Jesus na sua vida. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira. E o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Então, percebe que a graça de Deus que é, recebemos o que não merecemos. O que você tem hoje, estão me ouvindo bem? Você não merece. Esse local tão bem arrumado aqui, nós não merecemos. Deus permitiu. Isso foi a graça dele. Tudo que a gente tem, nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, nossos esposos, maridos, tudo da graça dele. Então, a gente não merece, mas nós recebemos o que a gente não merece. Mas tem outra palavra, misericórdia. Eu não recebo o que eu mereço. Jamais eu serei condenado, porque ele levou a minha condenação. No verso 25, e agora eu sei que todos vocês, em cujo meio passei pregando o reino, não mais verão o meu rosto. Então, Nancy e eu, nós estamos dizendo isso para vocês hoje. Isso não quer dizer que a gente talvez não voltaria, mas plano de voltar a gente não tem. Para nós, isso é a última viagem. Agora, se Deus tem outra coisa para a gente fazer aqui no Brasil, nós somos obedientes, mas nosso plano não voltar mais. Então, ele havia falado para os líderes, não mais verão o meu rosto. E também ele não era bonito também, ele era careca também, parece, né? Pelo menos pelo jeito a gente chega a essa conclusão. Agora, a consciência de Paulo estava tranquila com relação ao seu trabalho em Éfeso. Então, pois ele não havia proclamado parte de uma mensagem divina, mas toda a vontade de Deus. Percebe? Ele falou a mensagem completa. Agora, veja a base para essa colocação. Portanto, no dia de hoje, testifico diante de vocês que eu estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei lhes anunciar todo o plano de Deus. Agora, o que facilita para você entender o plano dele, sabe o que é? É simples. Não é difícil abraçar o plano dele. O plano dele é simples, não é complicado. E também o plano dele é completo, perfeito, não precisa mais nada. E além disto, o plano de Deus é poderoso. Então veja que ele falou, porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. O plano simples, o plano completo, o plano perfeito, o plano poderoso. Agora, vamos abrir mais sobre esse assunto. Terceira parte. Suas advertências aos presbíteros. Então, eu quero colocar algumas palavras para vocês aqui na sua igreja a respeito daquilo que pode acontecer até no dia de hoje e também no futuro. O Espírito Santo havia capacitado
os presbíteros para o seu trabalho em relação ao rebanho pelo qual Cristo morreu. Quando a gente morava aqui, quase todo sábado, nós tivemos encontro com os irmãos que eram líderes dessa igreja. Vocês lembram, né? Todo sábado, nós tivemos encontro juntos, discutindo a nossa obra aqui em Campinas, tanto como estudo bíblico. Então, ele capacitou diversas pessoas aqui. Eu estou vendo elas aqui. Pessoas que estão levando esse trabalho mais para frente, melhor do que a gente havia feito quando eu estava aqui. Isso que é o grande plano. Agora, veja então, mais uma coisa importante aqui. Primeiro, eles precisam o quê? Cuidar do seu próprio testemunho. Isso é para os líderes. O líder deve ser exemplar para a igreja toda. Perfeito não, mas constante. Constante diante de Deus e diante da igreja. E para que assim possam cuidar de maneira digna do rebanho. Agora, vocês que são líderes aqui, vocês não são as pessoas que mandam. Tem uma diferença bem grande. Você não manda, você dá liderança. Facilmente o líder pode mandar. Logo mais, a palavra final fica com ele. Mas quando a palavra final fica com ele, tem um perigo muito grande. Então, ele fala, primeiramente, você deve cuidar do seu testemunho. O que você está ensinando, o que você está realizando, o que você está requerendo das pessoas, o que você está colocando diante delas. E daí ele fala, para que assim possam cuidar de maneira digna do rebanho. Agora, a base bíblica, novamente, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos. Agora, eu quero esclarecer alguma coisa aqui. Nós utilizamos a palavra pastor. Então, bispos também significa presbíteros, tem o mesmo significado, e também pastores. Agora, a nossa igreja chama as pessoas pastores. Mas se você chama o pastor Maurício de bispo, tudo bem, não tem problema. Só que em nossa cultura a gente não faz isso, sabe? Porque tem outros significados, né? Mas, na verdade, o que Paulo estava dizendo, o Espírito Santo os colocou como bispos, pastores e presbíteros, líderes na sua igreja, para pastorarem a igreja de Deus, a qual ele, Jesus, comprou com seu próprio sangue. Agora, veja o que ele havia escrito para ele sobre esse assunto. Ele fala assim, ele mesmo, Deus, concedeu uns para apóstolos, que era Paulo, e também outros para profetas, pregadores, e outros para evangelistas, que estão evangelizando, e outros também, o quê? Para pastores e mestres. Daí ele continua falando o seguinte no verso 17 e 18, para relembrar eles algo importante. Isto, portanto, digo, no Senhor testifico. Não vivam mais como os gentios ou os incrédulos. Ele fala que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. E, tendo o seu entendimento obscurecido. E, além disso, separados da vida de Deus com sede. E, por causa da ignorância em que vivem, e pela dureza do seu coração. Você percebe como ele foi forte nessa carta? Não vive mais como os incrédulos, nesse caso os gentios. Agora, perigos iriam sugerir dentro e fora da igreja. Irmãos, eu digo, o perigo maior não é o fato que Lula ganhou. Agora, muito crente hoje tem medo. Lula ganhou. O problema maior para a igreja, quando o inimigo entra na igreja. Eu vou falar um pouquinho sobre isso aí, só para você entender o que eu estou dizendo. Agora, no Atos, capítulo 20, verso 29, ele fala, eu sei que depois da minha partida,
Aparecerão no meio de vocês lombos ferozes, que não pouparam o rebanho. Agora, você está vendo essa ovelha aqui? Veja que Paulo fala. Aparecerão no meio de vocês lombos ferozes. Agora, veja o que é interessante. Parecem crentes, mas não são. Irmãos, quando isso acontece na igreja, é um problema sério. A pessoa tem um aspecto de ovelha, mas a mensagem dele é outra. A vida dele é outra. E às vezes soa bem no ouvido, parece coisa boa. Quando tem meia verdade, é uma mentira toda. Agora veja outra aqui importante no capítulo 20. E que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas permitidas para arrastar os discípulos atrás de si. Humanismo. Humanismo soa bem no ouvido. Veja o que significa. Significa valorizar o ser humano e a condição humana acima de tudo. Lembra que eu falei para você que eu não tenho valor, mas eu tenho utilidade. O meu valor, sabe o que é? Jesus dentro de mim. Eu sou vaso. O vaso está morrendo. Quando eu casei com a Nancy, eu era bonitão. Não era feio não, mas mudou muito. Então você percebe que o vaso não tem muito valor. O que tem valor na minha vida, na vida da Nancy, é Deus. Humanismo significa valorizar o ser humano e a condição humana acima de tudo. Agora, o sucesso humanismo. Então, todo mundo quer ter um sucesso. Agora, não sai daqui dizendo que eu falei que você não deve ter sucesso. Sucesso não é nosso alvo. Nosso alvo é ser fiel a Ele. Deixa o sucesso com Ele. Faça o que você deve fazer, seja fiel. Novamente, valorizar o ser humano acima de tudo. Agora, notem outra coisa aqui. Psicologia. É uma ciência que estuda os processos mentais, sentimentos, pensamentos, razão e o comportamento humano da perspectiva de Deus, não, a perspectiva humana. Então, isso tem entrado na igreja, em muitas igrejas, dá mais valor na psicologia do que a teologia. Agora, eu não digo nessa igreja, mas eu digo para vocês, facilmente pode entrar na igreja sem você perceber. Agora, veja o que eu havia colocado aqui, só para você entender o que eu estou dizendo. A conduta humana da perspectiva humana. Agora, tem outro perigo também. Há aconselhamento cristão. Os conselheiros cristãos muitas vezes adotam certas teorias psicológicas, em parte, mas não adotam nenhuma filosofia escondida que nega de Deus ou as verdades bíblicas. Agora, parece coisa boa, né? Mas quando você coloca algo de teoria do lado humano, o que acontece? Nega que a palavra de Deus é suficiente. Ela é suficiente para o homem interior. O homem exterior, o corpo dele, precisa de outros recursos. Mas a parte interior, a palavra tem a resposta. Agora, eu achei essa foto aqui interessante. Tem a Bíblia, e vejo que está escrito a Bíblia, psicologia e autoconhecimento para desenvolver e criar interior. Agora, isso chama-se aconselhamento cristão. Mas você percebe onde fica a ênfase aqui? Autoconhecimento para desenvolver a cura interior. Soa bem no ouvido, mas percebe mais uma vez, os conselheiros cristãos muitas vezes adoptam teorias psicológicas em parte. Então, quando digo que quando Paulo havia abordado a igreja ali, ele estava falando coisa semelhante. Pessoas que entram na igreja, mas tem outra 500 no falar deles. Eles não estão falando daquilo que nós falamos aqui hoje.
mas facilmente soa bem no ouvido, logo mais a pessoa começa a abraçar. Agora, vamos avançar um pouco mais aqui. A advertência foi marcada pelas lembranças das constantes amonestações pessoais de Paulo. Agora, o que isso significa? Conselhos pessoais dele. Ele deu conselho. E não somente isso, mas instruções. Ele não somente deu instruções, mas exortações, animando as pessoas a fazer a coisa correta. E, além disso, confrontações pessoais de Paulo. Ele confrontava. Ele consolava o pecador, confrontava o pecado dele. Irmãos, nós devemos consolar o pecador, mas, ao mesmo tempo, confronta o pecado dele. Você não deve confrontar ele, mas confrontar o que ele faz. Atos, capítulo 20, verso 31. Portanto, vigiem lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar. Então, você percebe, durante o tempo dele lá, 3 anos, a demonstração. Que significa o quê? Aconselhar, e não somente aconselhar, exortar e instruir. E além de instruir, ele também confrontou. Então, quando você está percebendo o ministério dele, tudo embutido nessa palavra admoestar. Com lágrimas, cada um de vocês. Lágrimas. Ele sentia o peso no seu coração. Ele sentia a tristeza. Sua recomendação ao Senhor e a palavra. Paulo já não estará com eles, mas ele os recomenda a poderosa mão de Deus. Então, isso é nosso desejo, sempre animar vocês a respeito da poderosa mão de Deus no seu meio. E ao esclarecimento e poder da palavra que é capaz de edificá-lo com vistas à grande herança dos santificados, ou seja, dos crentes. Base bíblica, agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e a palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los, e dá esperança entre todos os que são santificados. Agora, vamos avançar, nosso último ponto aqui. Seu exemplo generoso. De generosidade. Capítulo 20, 33 a 35. A conclusão de discurso destacada o fato de que o amor tem prazer em dar. Agora, me lembro, pastor Maurício, quando eu estava combinando com ele sobre essa viagem, e ele falou para mim, traga Nancy. Mas, irmãos, hoje para viajar é caro. Não é fácil mais. Agora, Deus tem sido fiel à minha pessoa. Nunca eu fiquei sem grana para viajar. Sempre tinha. Então, eu falei para o pastor Maurício, olha, eu não sei quanto a Nancy, são 2 coisas. A grana e também ela não quer viajar. Não queria mesmo. Mas, olha, houve alguns dias, falando com ela concordou. E havia me pedido, desculpe, irmão, Maurício, pastor Maurício, ele havia me falado que a igreja nos ajuda quanto à parte da Nancy. Então, ela concordando, agora, para ela concordar, eu falei para ela, Nancy, a igreja está fazendo parte aqui, você não pode negar. Porque 2 dias antes da viagem, ela falou para mim, olha, não quero viajar. Eu quero ficar aqui em casa. Eu falei, Nancy, a igreja já fez parte da passagem sua. Você não pode ficar aqui. E daí ela ficou forte novamente e ela veio comigo, né? Está percebendo? Então, eu estou dizendo isso para vocês, que a igreja tem nos ajudado para ela estar aqui hoje. Se não fosse ajuda, ela não estaria comigo hoje. Então, eu digo, vocês têm exemplares nesse sentido de ajudar. E para nós, é difícil, porque todo mundo pensa que o americano é rico, né? Porque ele precisa de ajuda. Mas vocês sabem que
A riqueza nossa é igual à sua, Deus. Agora, notem comigo então, Paulo foi especialmente cuidadoso para que não fosse identificado com líderes religiosos que o quê? Que transformavam a sua missão sagrada em motivo de engrandecimento pessoal e lucro material. Então, a nossa casa é uma casa boa. Tudo que a gente precisa, a gente tem. Deus tem sido ótimo para Nancy e para o Bill. Agora, veja, a base aqui. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. E, além disso, notem que ele fala, vocês mesmos sabem que essas minhas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Então, o que ele fazia? O trabalho dele era fazer tendas. O ministério dele era para edificar a igreja. Então, ele foi uma pessoa que trabalhava e, ao mesmo tempo, ministrava a palavra de Deus. Então, você percebe que ele, por sua vez, foi uma pessoa fiel no trabalho, tanto como no ministério. O trabalho dele era fazer tendas e seu ministério foi de edificar as igrejas. Estamos chegando agora no finzinho. Em tudo tenho mostrado a vocês, trabalhando assim, eu preciso socorrer os necessitados. Isso faz parte. Aquilo que foi falado hoje sobre os surdos, eu fiquei arrepiado. Porque esse ministério de surdos é como se fosse uma tribo. Porque a língua deles não é fácil. Mesmo fazendo os sinais, tem muita coisa que falta. Muito mesmo. É difícil. Agora, notem também e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Agora, eu achei essa parte interessante, porque na Bíblia não tem esse trecho aqui. Você percebeu? Isso não é o único lugar que aparece essa frase é no livro de Atos. E Paulo falou, lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mas não está nas escrituras, mas foi no ensinamento dele. Veja que fala, bem-aventurado é dar do que receber. Então, Paulo ensinava esse assunto para os crentes, para os líderes das igrejas, especialmente nós estamos falando sobre a igreja em Éfeso. Agora, para terminar nosso pensamento completo aqui, a despedida de Paulo. Veja que ele fala, somos gratos por esse vislumbre das relações familiares entre os crentes. E ele continua, e das manifestações de amor e gratidão por parte dos ensinamentos para com seu mestre. Então, Nancy e eu, nós sentimos justamente o que ele sentiu naquele dia. Percebe como ele ficou tão grato de ver as relações familiares nas igrejas que foram fundadas por ele. Agora, a prova final, a base bíblica, é o seguinte, tendo dito isto, ajoelhando-se, Paulo orou com todos eles. Então, houve grande pranto entre todos. E abraçando, Paulo e o beijavam. E, entristecidos, especialmente pelas palavras que ele tinha dito, não mais viram o seu rosto. E eles o acompanharam até o navio. Então, de certa forma, Nancy e eu, nós temos esse sentimento dentro de nós. Nosso tempo aqui, nesses últimos 2 dias, a gente está vendo como está sendo ótimo aqui conosco. Hoje nós temos o prazer de estar na casa de Sueli, e o que vocês têm feito para nós foi interessante. Todo mundo me disse, o que você quer comer? E nós fizemos uma lista. E até hoje já foi coxinha, já foi quibe, já foi pastel, já foi, o que mais, Nancy? Mandioca frita e frutas boas que não tem Estados Unidos. Na casa da Márcia é como se fosse um mercadinho lá.
Ela colocou tudo sobre a mesa. Mas é uma beleza. E o nosso irmão Lucas, se você não sabe, mas ele é muito bom em fazer café. Ele tem um jeito lá que ele fica ali mexendo, explicando para mim. Tem que mexer com café, tem que... Então, enquanto eu estava conversando com ele, hoje ele ficou lá na cozinha. Não foi assim? Foi desse jeito. Então, irmãos, nós somos abençoados de estar aqui com vocês. Então, a Nancy, você gostaria de orar pela igreja? Pode chegar aqui. E ela vai fazer uma oração pelos irmãos aqui. E depois nós vamos passar a palavra para o pastor Maurício. Oh, desculpe, querida. Muito bem. Está ligado? Vamos orar? Pai nosso, nós queremos agradecer a Tua presença aqui conosco. Tu tens nos falado que onde 2 ou 3 estão reunidos, ali está o Teu Espírito e confiamos nisso, ó Pai. Eu te agradeço pela vida de cada pessoa nesta sala e o privilégio que nós temos de fazer parte de vocês. Nós fazemos parte de vocês e vocês fazem parte conosco nesta igreja local, que é uma representação da sua igreja universal, ó Pai. Eu peço a Tua bênção sobre cada pessoa nesta igreja, individualmente e como um grupo, ó Pai, que eles sempre procuram proclamar o Seu nome e avançar o Seu Evangelho, para que não somente cresça esta igreja, mas cresce o corpo de Cristo nesta cidade. Muito obrigada por cada pessoa de novo, ó Pai. Muito obrigada pelo amor que demonstraram para conosco. E nós pedimos a Tua bênção em nome do Seu Filho querido Jesus Cristo. Amém.